7. E aí, pessoal, tudo bem? Essa é a quarta aula, tá? De um total de 7 aulas. E essa aula é importante, se não a mais importante. Nela a gente vai falar sobre conflitos. Tá? É uma das poucas coisas que o Tortoise SVN, o Subversion em si, ele vai fazer o máximo para te ajudar, mas a decisão de como resolver, qual arquivo deve sobrescrever, qual atributo deve ser priorizado em relação a outro, essa é uma decisão do desenvolvedor. Nós vamos falar de conflito de arquivo, conflito de estrutura e conflito de prioridade. Na última aula, eu parei a aula exatamente no momento que deu conflito, a gente alterou em duas cópias de trabalho, simulando 2 desenvolvedores diferentes. A gente alterou o mesmo arquivo na mesma linha, um desenvolvedor comitou, o outro, quando foi atualizar a sua cópia de trabalho com update, se deparou com uma situação de conflito. A gente hoje vai ver uma série de situações e como resolver essas situações. Meu nome é Gabriel Souto, hoje eu estou no Starbucks, aqui em Niterói, então se tiver o som atrapalhando alguma coisa, eu acho que não, eu fiz um teste antes, o som ambiente não tá atrapalhando tanto, mas se vocês ouvirem alguém falando alguma coisa, é porque hoje eu não estou numa sala lá no centro. Bem, vamos começar essa aula de conflitos. Vamos lá. Quando alterações simultâneas são feitas em um mesmo arquivo em partes distintas, a unificação das versões remota e local é feita sem problemas. Então vamos lá. Você tem o mesmo arquivo e desenvolvedores diferentes alteram esse arquivo em locais diferentes, em partes diferentes. Um incluiu um método no início, o outro editou um método lá no final, enfim. Se são partes distintas do arquivo, esse arquivo, quando o desenvolvedor, o primeiro a commitar, né, ele envia para o repositório, e o segundo desenvolvedor atualiza a sua cópia de trabalho com essas informações, isso acontece sem problema nenhum. E bem, como eu disse, né, se vocês ouvirem algum barulho, é porque hoje eu estou no lugar público e vai acontecer. Não tem jeito. Vamos seguir aqui. Mas e se as alterações feitas por outro usuário conflitarem com as alterações feitas na sua cópia de trabalho? Que é exatamente isso, são alterações na mesma linha que você também alterou. Nesses casos, as partes conflitantes do arquivo devem ser resolvidas manualmente. O Subversion ele não vai tomar uma decisão arbitrária de eu vou deletar o arquivo, a área, né, a parte, o conteúdo do arquivo do desenvolvedor A e vou dar preferência ao conteúdo que o desenvolvedor B colocou, incluiu por ser mais atual. Esses serviços de nuvem, Dropbox, Google Drive, OneDrive da Microsoft, eles partem do pressuposto que aquela hospedagem, que aquela pasta na nuvem, ela pertence a uma pessoa só. Então, esses serviços da nuvem, eles tomam essas decisões de vamos supor, se eu abrir um arquivo aqui no meu notebook e ele está no Google Drive, e eu fiz uma alteração na linha 1, se eu abro esse arquivo no meu trabalho e altero também a linha 1, como a alteração que eu fiz no meu trabalho vai ser a mais atual, ele sobrescreve. O próprio Dropbox, eu fiz uma anotação aqui no rodapé, se você abrir o Dropbox em 2 locais distintos, em 2 locais diferentes, e você editar o mesmo arquivo ao mesmo tempo na mesma linha, e isso acontece, o próprio Dropbox ele delega essa solução para o usuário. Ele fala, vem cá, qual é a versão que eu devo considerar como a mais atual, a definitiva? Se você tem um Dropbox no trabalho, você abre um arquivo, edita uma linha e deixa o arquivo aberto, ele tem essa característica, essa funcionalidade de ficar salvando o arquivo de tempos em tempos, como acontece no WordPress, aquele modo rascunho. No próprio Google Drive, se você está com o arquivo aberto, você pode reparar ali em cima, deixa eu mostrar aqui para vocês, que olha, fica aqui, todas as alterações foram salvas automaticamente no Google Drive. A última edição foi feita há 21 minutos. Se você ficar redigindo aqui, ele vai salvando automaticamente.
Imagina que você está em outro arquivo, você abre o mesmo, se você está em outro computador e abre o mesmo arquivo. Isso no caso do Dropbox. Ele delega para o usuário a decisão de qual arquivo deve ser, qual alteração deve ser considerada. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Essa é a página oficial da ajuda do Dropbox. E para você ver, conflitos, situações conflitantes de edição, não só de edição, tem também de deleção, enfim. Elas existem, elas não são uma característica específica do Subversion. Google Drive, Dropbox, OneDrive também são passíveis de situações conflitantes. E quem resolve isso é o desenvolvedor, é o usuário, tá? O sistema pode ter até uma decisão definida como padrão. Olha, no caso de conflito, usa a mais atual. Ponto. Eu não me importo do conteúdo. Tudo bem. No caso do Subversion, não. Você vai ter que decidir qual a versão é a mais atual, é a definitiva, a para ser considerada, tá? Deixa eu fechar aqui. Vamos só botar aqui. Não é nem tela inteira, não é nem apresentação. Vamos lá. E se as alterações feitas por outro usuário conflitarem com as alterações feitas na sua cópia de trabalho? Nesses casos, as partes conflitantes do arquivo devem ser resolvidas manualmente. É importante entender que o software não pode resolver automaticamente os conflitos. Foi o que eu disse, né? Somente humanos são capazes de entender quais são as escolhas lógicas a serem tomadas, quais blocos devem se sobrepor e quais devem ser descartados. É alguém do outro lado do computador que, olha, isso aqui mantém, isso aqui deleta, isso aqui é o certo e esse aqui pode ignorar, não vou usar esse bloco de código, essa instrução, essa definição, tudo bem? Conflitos podem acontecer mesmo com serviços de armazenamento em nuvem, como o Dropbox. Acabei de mostrar para vocês. Geralmente, esses serviços apenas consideram a versão mais recente, já que a atualização das cópias é feita automaticamente, partindo do princípio de que um arquivo só pode estar sendo editado em um local por vez. O que não é o caso do Subversion. Você pode ter várias pessoas editando o mesmo arquivo ao mesmo tempo. Nesse serviço, se o mesmo arquivo for editado por mais de uma pessoa ao mesmo tempo, também vai causar um conflito de versão e o processo de solução é o mesmo, comparação e mesclagem manual. Tudo bem? Voltando aqui, vamos lá. Os tipos de conflito, como eu falei ainda agora, são conflitos de arquivo, conflitos de estrutura e conflitos de propriedade. Tá? O de arquivo, não precisa nem falar muito, né? Num arquivo específico, tem alguma parte dele ou todo conflitante, ou todo. Bem, pode ter. Eu tenho que confirmar se eu tiver um arquivo em branco, comitado, e o outro com conteúdo, a pessoa não deletou o arquivo, mas apagou todo o conteúdo. A gente pode fazer um teste até ver se isso gera algum conflito. Mas não é uma situação corriqueira. Conflito de estrutura é relacionado a pastas, né, os diretórios dentro do seu projeto. E conflitos de propriedade. Eu vou fazer o seguinte, eu sei que eu organizei aqui numa ordem, eu só vou pular para esse conflito de propriedade, porque ele é muito rápido, ele é muito simples. Está aqui no último slide. Tá? Conflito de propriedade acontece quando dois ou mais desenvolvedores mudam a mesma propriedade de uma cópia de trabalho. Fica implícito, né? Fica meio óbvio. É porque a sua cópia de trabalho, assim como a cópia de trabalho de todos os outros desenvolvedores, ela tem propriedades ali do Subversion. Eu vou mostrar uma delas. E se você faz uma alteração nessa propriedade e outra pessoa faz uma alteração nessa mesma propriedade, o Subversion vai delegar para a última pessoa que fizer o update para decidir, a última pessoa que alterou a propriedade e que fizer o update, para ela decidir, vem cá, essa propriedade está conflitante, eu tenho uma informação no repositório e tenho uma informação aqui na cópia de trabalho, qual é que deve prevalecer? Essa decisão é tomada pelo desenvolvedor. Se uma das alterações deve sobrescrever a outra, ou então escolha a opção resolver, usando a propriedade local, ou a opção resolver, usando a propriedade remota. No momento do conflito, você recebe umas opções de como resolver aquilo de uma forma mais automatizada. Você não precisa, de fato, ir lá e editar a propriedade, corrigir.
100% manual, sabe? Você pode usar uma das opções que o Subversion te oferece para resolver esse conflito. Se as alterações devem ser combinadas, então selecione editar a propriedade manualmente. Altere o valor da propriedade como ela deve ser e marque como resolvido. Eu vou mostrar agora como é que uma situação como essa, tá? Eu tenho aqui de um lado, no meu Drive cópia de trabalho projeto. Eu fiz o checkout, eu tenho uma cópia de trabalho do repositório, aquele projeto repo. Deixa eu botar aqui, repo browser, tá aqui, ó. /projeto repo. Então eu tenho aqui no meu Drive cópia trabalho projeto, uma cópia de trabalho que é checkout do projeto repo. E, claro, vocês lembram, né? Eu tenho uma pasta no Drive desenvolvedor B, cópia de trabalho projeto, simulando um segundo desenvolvedor com um checkout do mesmo repositório. Aqui. Se você ver aqui, Tortoise SVN, repo browser, aqui, ó. /projeto repo. Vamos supor que o desenvolvedor B, Tortoise SVN, properties. Eu tenho aqui uma propriedade dessa minha cópia de trabalho, que são os arquivos ignorados. São arquivos que eu não quero versionar. Essa propriedade, svn::ignore, o valor dela é arquivo para ignorar.txt e meu arquivo não versionado.txt. São esses os arquivos que vão ser ignorados no commit, tudo bem? Já naquela minha outra cópia de trabalho, Tortoise SVN, properties. Aqui, svn ignore, arquivo para ignorar. Você está vendo que o conteúdo dessa propriedade está diferente. Se você vier aqui, editar. Trazer desse lado para cá. Não tem como reduzir, né? E aqui, Tortoise SVN, properties. Então, vamos lá. Esse daqui, eu vou editar e vou deixar, olha só o meu arquivo não versionado.txt. Então, eu tenho uma cópia de trabalho dizendo que o único arquivo para ser ignorado é o meu arquivo não versionado.txt. Tudo bem? E esse daqui, o único para ser ignorado é o arquivo para ignorar.txt. Eu vou comitar esse daqui. Olha só, eu tenho aquela situação de conflito que a gente manteve conflitante desde a última aula, e eu tenho agora a minha cópia de trabalho, ela está modificada, é uma mudança apenas na propriedade dela, tudo bem? Cancelar. E no outro, simulando aqui uma pasta de um outro desenvolvedor, eu tenho... esse daqui eu já tinha comitado essa alteração na propriedade. Então é o seguinte, essa cópia de trabalho aqui, simulando um primeiro desenvolvedor, não tem alteração nenhuma para ser enviada. Ela ainda tem a propriedade ignore com apenas um registro, que é o arquivo para ignorar. Na hora que eu der um update aqui, ele não trouxe nada, tá? Eu vou dar um commit, enviando só a propriedade que eu alterei, tá? Propriedade ignore alterada manualmente. Comitei. Tá? Esse é o desenvolvedor B, que acabou de editar a lista de arquivos para serem ignorados. O primeiro desenvolvedor, quando atualizar, ele atualizou, ok, commit. Ele tem um arquivo para ignorar. Por que ele tem um arquivo para ignorar? A lista que a gente recebeu do svn ignore, olha como é que ela está agora. Meu arquivo não versionado. Ele atualizou a propriedade do outro usuário. Tudo bem? Vamos simular o seguinte. Eu não quero arquivo não versionado. Vou pegar o título aqui do arquivo, copiar. Eu quero simular uma situação de conflito. Vou botar aqui. Meu arquivo para ignorar. Meu arquivo não versionado. Tá? Ok. Mudei a propriedade. Tudo bem?
E aqui no desenvolvedor B, settings não, propriedades. Engraçado que antes de começar essa aula eu simulei uma situação de conflito e foi numa boa, rapidinho. E agora eu estou sofrendo para mostrar essa situação de conflito de arquivo. Meu arquivo para ignorar no início. Eu vou conferir aqui para ver a ordem que eu coloquei nesse. Eu quero causar um conflito. Arquivo, meu arquivo. E essa daqui eu vou mudar. Vou botar meu arquivo no início. E arquivo para ignorar depois. Tudo bem? Vamos lá. Desenvolvedor A. Eu deveria ter posto isso aqui dentro do desenvolvedor A, né? Depois eu vou remanejar. Eu vou comitar a propriedade. Lembra que é meu arquivo no início e arquivo para ignorar depois. Comitei. E esse agora, o desenvolvedor B, eu vou comitar. Ele provavelmente, aqui, cópia de trabalho, ele provavelmente vai falar, olha, você não pode comitar porque a sua cópia de trabalho está desatualizada. Vamos ver. Olha lá. Eu não posso comitar porque a minha pasta está desatualizada. Ele já vai me sugerir a atualização. No momento da atualização está aqui. Um conflito. A propriedade da cópia de trabalho está alterada. Ela está alterada exatamente na mesma linha que o outro desenvolvedor alterou. Como é que eu resolvo isso? Se você tanto clicar no... eu acho que se você clicar no OK aqui, ele volta para a pasta e tem aqui um arquivo dir.conflicts.preg. Olha o conteúdo desse arquivo. Ele tentou alterar a propriedade svn-ignore. O valor local era meu arquivo não versionado e arquivo para ignorar. E o valor que estava chegando do repositório era arquivo para ignorar e meu arquivo não versionado. O SVN ele delega isso para o desenvolvedor, para o usuário, vem cá, qual é a versão dessa propriedade, qual é o valor dessa propriedade que eu devo considerar. Nessa tela aqui, você pode dar 2 cliques, você pode. Olha, espera, depois eu vejo isso, é o postpone. Você pode deixar para depois, olha, o Gabriel do futuro se preocupa com isso, agora eu não vou resolver, tá? Você deixa isso para lá, você deixa isso não resolvido e você pode levantar da sua mesa e falar com o desenvolvedor, você pode pegar um telefone, mandar um e-mail e falar, vem cá, teve uma alteração aqui. O nosso exemplo é só de ordem, tá? Mas esse exemplo poderia ser de valor. Eu poderia ter retirado um arquivo, incluído outro, poderia ter renomeado esse arquivo. Você precisa conversar, né, ter uma reunião e falar, vem cá, vamos decidir aqui qual é o valor que deve ser mantido nessa propriedade e aí deixar e aí voltar aqui e resolver. As outras opções são você aceitar você descarde, você eliminar, você desconsiderar o local da sua cópia de trabalho e as alterações que estão vindo. E você aceitar somente a que está no repositório. Tá? Você aceita o que está chegando do valor total da propriedade. Entendeu? Se está chegando A, B e C e no teu aqui tem D e E, ele vai ignorar o que você tem aqui e vai considerar tudo que está vindo. Tudo bem? Marcar como resolvido é que é o seguinte, você pode ir lá manualmente, você pode vir aqui, Tortoise SVN, Property, está aqui o SVN Ignore, você pode vir aqui manualmente e editar. Então você tira essa opção do SVN e fala, quer saber? Deixa que eu resolvo isso, tá bom? Aceitar as alterações para conflitos. Parte desse arquivo está conflitante, parte não está. Você pode aceitar o que está chegando só para o conteúdo conflitante. Você pode rejeitar e você pode editar manualmente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aceitar todo o valor que está chegando. Tá? Todo o valor que está chegando dessa propriedade eu vou aceitar. Ele já, olha lá, repara que ele tirou aquele arquivinho dir.conflicts.preg. Basta você clicar no OK e aqui marcar como resolvido. Tá? Você tem como resolver aqui também usando a solução. Não, perdão.
Isso aqui é aquele conflito que a gente já tinha. Repara que aqui nem aparece mais o conflito da pasta. Eu já estava quase confundindo as coisas. Esse aqui é aquele arquivo que a gente manteve como conflitante desde a última aula. Então, olha só, o conflito da propriedade já era, está resolvido. Properties, arquivo para ignorar meu arquivo não versionado. Tudo bem? Vamos voltar aqui para o outro desenvolvedor. Arquivo para ignorar meu arquivo não versionado. Vou botar uma do lado da outra aqui. Arquivo para ignorar meu arquivo não versionado. Tudo bem. Reparou que conflito de propriedade é isso, é uma propriedade específica que você tem que tomar uma decisão. Qual é o valor que deve ser considerado? O meu ou o que está chegando? Vamos voltar para os slides. Beleza, então conflito de propriedade a gente já resolveu. Vamos voltar agora e seguir a ordem, arquivo de conflito, que foi a situação que a gente parou na última aula e vai resolver agora. Eu vou mostrar os tipos de conflito e os principais tipos de conflito e como resolver cada um deles. Ou pelo menos as opções de como resolver cada um deles, tudo bem? Deixa eu tomar uma água aqui antes, que eu já estou até... A garganta já está até arranhando. Não sei se o som está legal, depois na hora da edição eu vou dar uma olhada. Edição, eu nem faço tanta edição, sinceramente, cara. Mas se o áudio estiver aceitável, acho que dá para entender. Vocês vão ter acesso a todos esses slides, todo esse conteúdo, vai conseguir rever a aula. E os slides são praticamente uma transcrição do que eu estou falando aqui, tá? Então, a partir de segunda-feira, a partir da aula, hoje é a aula 4, amanhã ainda tem uma aula 5. A partir da aula 6 e a aula 7, eu já vou estar fazendo lá na sala, então é fechado, fica mais silêncio, fica bem mais silêncio, né? Tranquilo. Vamos nessa. Conflitos de arquivo. 2 ou mais desenvolvedores, só uma pausa aqui rapidinho. 2 ou mais, porque hoje o que me motivou a criar esse curso, a criar esse conteúdo é o seguinte, hoje eu tô, se não é o projeto que tem mais desenvolvedor incluído, né? Se tem mais desenvolvedor trabalhando no mesmo projeto, é o projeto que tem mais desenvolvedor ali em paralelo alterando. Então, o Subversion veio, o controle de versões, ele veio como uma luva, veio para resolver, cara, problemas que a gente tinha absurdo de conflito, de perder conteúdo, de promover coisas para produção que às vezes não deveriam, e aí a corrida para corrigir um bug ainda é maior. Então, assim, por isso que esse ou mais está ali, porque realmente não se limita a 2 desenvolvedores, 3 desenvolvedores. Hoje o projeto deve estar entre 10 e 15 pessoas, mas já teve até mais pessoas envolvidas nesse projeto. Então vamos lá, 2 ou mais desenvolvedores modificam as mesmas linhas de um arquivo. Você tem um arquivo de código, .php da vida, algum arquivo ali com script, e 2 ou mais pessoas alteraram a mesma linha daquele arquivo. Como o Subversion não tem nenhum conhecimento sobre o projeto, conhecimento que eu digo das regras de negócio, né, da lógica envolvida ali, que seja capaz de decidir qual versão se sobrepõe à outra, a solução para o conflito deve ser dada pelo desenvolvedor. A parte conflitante do arquivo é sinalizada da seguinte maneira. Ele inclui alguns sinais de menor que, coloca o nome do arquivo e mostra quais são o seu conteúdo, as suas alterações. Separa com alguns sinais de igual e mostra ali embaixo qual foi o código mesclado com o repositório ou o código recebido do repositório. Além disso, para cada conflito em arquivo, o Subversion cria 3 novos arquivos na pasta do arquivo. É um file name, o nome do arquivo, vamos supor, aqui a gente estava com, deixa eu fechar essa aqui, está aqui. Era o segundo arquivo para versionar, né? Ele mantém o arquivo original, sinalizado visualmente com um triângulo amarelo com um sinal de exclamação preto. Ele cria um arquivo com o mesmo nome, mas com a extensão .mine, que é para sinalizar o quê? É o seu arquivo
antes da atualização, sem indicações de conflito e com as suas modificações. Esse arquivo aqui é o seu original, sem nenhuma alteração. Deixa eu abrir esse aqui para vocês verem. Aqui, conteúdo novo, é a revisão 1, se eu não me engano. E aquela risada, que era para dar um conflito, é a revisão número 5. Tá? Esse é o arquivo que está ali, como .txt, com essa alteração do Subversion. Tanto aqui para baixo como aqui para cima, poderia ter inúmeras linhas que não foram conflitantes. Tá? Às vezes um arquivo, uma classe, um controller, um helper, um arquivo de configuração. Todas as linhas que não foram conflitantes, que não foram alteradas, não tiveram conflito nenhum, elas se mantêm intactas. Mas o bloco de código que teve conflito, o Subversion sinaliza dessa forma. Tudo bem? Vou fechar aqui. Ele mantém o seu arquivo original. Olha aqui, era o arquivo com conteúdo novo. Tá? Ele traz um arquivo da revisão 1, que era o arquivo de uma revisão anterior. Tá? Era o arquivo com a revisão antes de eu colocar conteúdo nele. Deixa eu fechar. E ele traz um arquivo da revisão que chegou, que é da revisão 5, tá ali com a risada do Coringa para dar conflito e trazer um problema. Tá? Essa é a forma como o Subversion lida, por padrão, quando um arquivo tem conteúdo conflitante. Ele cria esses 3 arquivos e deixa na pasta para que o desenvolvedor tome uma decisão de como resolver esse conflito. Você pode usar outro programa para analisar as diferenças entre os arquivos, como o InMerge, ou usar o Tortoise Merge para resolver os conflitos. O próprio Tortoise ele tem esse programa para você comparar arquivos, 2 ou mais arquivos, e tentar ali visualmente resolver visualmente ver qual é a parte conflitante e editar o arquivo para resolver o conflito. Essas são algumas das ferramentas disponíveis com recursos visuais para ajudar na solução do conflito. Ele vai colocar em vermelho o que está conflitante, talvez em amarelo ou laranja o que está mesclado, e o resto do arquivo ele não mexe o que tiver exatamente igual, tudo bem? Lembrando que qualquer editor de texto também pode ser usado para resolver o conflito manualmente. Você não depende obrigatoriamente dessas ferramentas, tá? Você pode usar uma daquelas opções automáticas e falar, quer saber? Ignora o meu arquivo e traz a alteração que está vindo do repositório, não tem problema. Você tem que decidir qual código deve ser mantido, qual deve ser retirado e salvar o arquivo com as alterações. Diferente de um editor de texto comum, o Tortoise Merge ou outro programa feito para resolver conflitos facilita a comparação entre as alterações e geralmente dispõe de versões E geralmente dispõe as versões conflitantes na mesma tela. Uma do lado da outra, você olha, essa aqui é a minha, essa aqui é a que está chegando, quais são as diferenças, eu quero gerar um terceiro arquivo aqui embaixo, resolvendo esse conflito. É totalmente possível, ele é feito para facilitar essa edição. Facilita a comparação, né, entre as alterações e geralmente dispõe as versões conflitantes na mesma tela com navegação sincronizada por linha. Você desce ali o scroll, ele desce os 2 arquivos ao mesmo tempo. Tá? Em um editor de texto comum, você deve procurar pelas linhas iniciadas com sinal de menor que. Foi como eu mostrei ali no outro arquivo. Após a edição, se for usado um editor de texto, você deve sinalizar que o conflito foi resolvido usando a opção Tortoise SVN, resolvido. No menu de contexto ali do Tortoise SVN. Usando um programa como o InMerge, ao salvar o arquivo, você pode optar por já sinalizar a solução e a deleção dos arquivos adicionais que foram criados. No InMerge ou no Tortoise Merge, você já sinaliza ali, olha, eu quero salvar o que eu editei. E ali mesmo ele vai, ó, resolveu o conflito? Você sinaliza, resolvi. Ele já deleta os outros arquivos, tudo bem? Olha, o comando resolver, ele não resolve o conflito. Você só está sinalizando para aquela sua cópia de trabalho que aquele conflito não existe mais e ele vai apagar os outros arquivos, aquele R número de versão, o mine,
os dois de revisão e o arquivo mine, tudo bem? Ele apaga os arquivos mine e os arquivos de revisão, para permitir que o arquivo modificado possa ser comitado. Olha, resolvi, editei, fiz o que tinha que ser feito, agora eu quero comitar as alterações. Até porque, lembra, você tem alterações nesse arquivo, é exatamente essa situação que causou o conflito. Vieram novas alterações que sobrescreveram uma ou mais linhas que você tinha alterado. Então, resolver um conflito antes de tudo, proteger o que você alterou para decidir o que vai manter, o que vai ser retirado. É nessa hora que você consegue resolver aquele problema antigo de, olha, perdi tudo que eu fiz, o arquivo foi substituído. Tudo bem? Ficou claro? Ficou tranquilo? Vamos lá. Conflito de estrutura. Tá. Vamos fazer o seguinte, deixa eu só voltar aqui. Olha só, eu vou mostrar como resolver esse conflito aqui do arquivo que a gente estava conflitante porque o conteúdo da primeira linha estava diferente, tudo bem? Vou aumentar a tela. Vamos lá. Eu tenho o segundo arquivo para versionar, ó, commit. E é ele que está conflitante, tá? Clicou duas vezes nele, olha o que vai acontecer. Quando você clica duas vezes no arquivo conflitante ali na lista de arquivos para comitar, o próprio Tortoise SVN ele abre o Tortoise Merge e ele disponibiliza para você na mesma tela o arquivo remoto, o arquivo da sua cópia de trabalho e o arquivo mesclado, tudo bem? Você pode, aqui, o arquivo remoto. Clicando com o botão direito, você pode decidir, olha, eu quero usar esse bloco, eu quero considerar essa informação. Ou então aqui no seu arquivo você fala, não, eu quero usar esse daqui. Vamos fazer o seguinte, clicando aqui nesse, vamos supor que eu quero que o conteúdo que está sendo recebido, o conteúdo mais atual do repositório, é esse conteúdo que eu quero manter. Você clicou com o botão direito, usa esse bloco de texto, é quando o restante do arquivo não tem conflito. Você pode usar só um bloco de texto de um arquivo. Como esse arquivo ele tem uma linha só e é exatamente nessa linha que deu conflito, eu vou usar o arquivo inteiro, tudo bem? Você pode usar, usa o bloco de texto do meu antes do deles. O Tortoise SVN ele tem esse conceito de meu e deles, né? Ou você pode usar o bloco deles antes do meu. Você pode mesclar esses dois conteúdos. Eu vou resolver isso aqui de um jeito muito rápido, que é o seguinte. Eu quero usar todo o arquivo. Todo o arquivo remoto é aquele conteúdo lá. Apesar de eu ter feito alterações aqui, na verdade as minhas alterações não valem mais, eu demorei muito para comitar, novas decisões foram tomadas, eu quero usar todo o arquivo remoto. Clicou aqui, olha o arquivo mesclado. Olha o arquivo mesclado, olha o conteúdo do arquivo mesclado, tudo bem? Aqui você pode fazer o quê? Salvar, ó, e marcar como resolvido. Eu já editei o arquivo, eu quero marcar ele como resolvido. Marcou, fechar aqui o Tortoise SVN, tá lá, o arquivo foi alterado. Olha aqui de novo na pasta, aqueles arquivos mine e o arquivo R1 e R5 foram apagados, e o arquivo, o segundo arquivo para versionar, ele tem aqui o conteúdo modificado com o conteúdo remoto. Aqui é o seguinte, teoricamente, você pode estar pensando, ué, mas se eu optei por usar todo o conteúdo que estava vindo, por que ele mantém a minha cópia de trabalho como alterada? Pensa bem, ela foi alterada, você tinha aquele conteúdo novo e agora o conteúdo dele é arrisado, esse conjunto aqui de A e H. Então, para isso, você deve, né, sinalizar, olha, opção pelo novo conteúdo tomada para solução do conflito. E você envia esse arquivo atualizado. O outro desenvolvedor, quando der update, não vai mexer em nada no arquivo, porque o arquivo está exatamente igual. Tudo bem? Então, conflito de arquivo, a gente resolveu. Era naquela linha, você resolve, acabou.
Nessa ordem, eu deveria ter feito o contrário. Eu vou até editar aqui, sabia? Vou botar aqui. Conflito de propriedade, conflito de arquivo e o conflito de estrutura, por último, é nele que a gente vai entrar agora. Conflito de estrutura, tá? Apesar de tudo, apesar dessa aula ser uma das mais importantes, se não a mais importante, ela também não é tão extensa, não. Ela a partir do momento que você entende o que causa um conflito, você vai ver que as soluções elas são tomadas manualmente. Você decide, né, qual a solução dá para aquele arquivo conflitante, ou bloco de código, ou linha de código conflitante. Conflitos de estrutura. Um desenvolvedor move, renomeia ou apaga um arquivo, ou uma pasta, que outro desenvolvedor tenha também movido, renomeado, apagado ou só modificado. Existem diversas situações que podem resultar num conflito de estrutura, e cada situação exigirá uma ação diferente para a solução do conflito. Vamos ver uma dessas situações, tá? Eu separei as principais ali. Na sua cópia de trabalho, você vai lá e exclui um arquivo, você deleta um arquivo. Só que o outro desenvolvedor, ele fez uma alteração nesse arquivo e comitou. Então, olha a situação. Tem duas pessoas trabalhando no arquivo, uma tomou a decisão de atualizar o conteúdo desse arquivo e a outra pessoa tomou a decisão de excluir esse arquivo. E aí? Qual é a decisão que deve se sobrepor? É a deleção, esse arquivo não é mais necessário, ou não, esse arquivo é necessário, inclusive tem conteúdo novo para ele. Desenvolvedor A, modifica o arquivo full PHP e comita. Eu vou até pegar esse arquivo, esse nome aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui, de um lado, o desenvolvedor B, vou botar ele aqui, e do outro lado, eu vou até fazer o seguinte, olha só, dois pontos, tem aqui o desenvolvedor B, certo? Nova pasta, desenvolvedor A, a cópia de trabalho projeto, eu vou levar para o desenvolvedor A. Tudo bem, gente? Então tem o desenvolvedor A e o desenvolvedor B. Eu queria que fosse... Peraí, deixa eu ver. Não. As telas lado a lado. Ah, sim, peraí. Então eu consigo manter lado a lado, mas de uma forma, uma em cima da outra, na verdade, não é lado a lado, né? Então olha só, desenvolvedor A aqui embaixo, desenvolvedor B aqui em cima, tudo bem? Vou voltar para o slide. Desenvolvedor A modifica o arquivo full PHP e comita. Vamos fazer uma coisa, eu vou incluir esse arquivo no repositório, tá? Novo, arquivo de texto, vamos fazer o seguinte, full.php. Ah, tá, é só porque eu troquei a extensão. E vamos tortas SVN, adicionar esse arquivo, tá? Comitar essa adição, ó, arquivo full.php adicionado para simulação de conflito. Ok. Desenvolvedor A acabou de adicionar o arquivo full PHP e comitou. Desenvolvedor B, quando atualizar, o que vai acontecer? Chegou o arquivo full PHP. O arquivo está em branco, aqui, ó, 0 KB, e está nos dois repositórios, tá? Desenvolvedor A modifica o arquivo full PHP e comita. Desenvolvedor A edita. Opa, não, fecha. Desenvolvedor A conteúdo novo para o arquivo full.php. Gente, eu sei que é um arquivo PHP, eu sei que deveria ter código aqui, mas o que eu quero mostrar são situações de conflito e como resolver. Tudo bem? Salvar, fechar. Acabou. Aqui o que eu falei sobre
os ícones de estado, né? O círculo vermelho com ponto de exclamação branco, ele sinaliza que esse arquivo tem conteúdo alterado. Ele está alterado na cópia de trabalho do desenvolvedor B e ele não foi comitado ainda, tudo bem? Voltando. Desenvolvedor B, ao mesmo tempo, renomeia full PHP para bar PHP, ou só deleta o full PHP, tudo bem? Vamos fazer o seguinte, vamos renomear desenvolvedor B para simular essa situação. Tá? Eu tenho um arquivo bar.php que é o nome novo do arquivo full PHP e ele está aqui. E o desenvolvedor A, ele não só alterou o conteúdo, como manteve o nome. Tudo bem? Um update na cópia de trabalho do desenvolvedor B resulta em um conflito de estrutura. Mas para isso eu tenho que comitar a alteração do desenvolvedor A. Vamos lá. Novo conteúdo para propositalmente causar um conflito. Ok. Full PHP tem conteúdo novo e está comitado pelo desenvolvedor A. Desenvolvedor B vai atualizar a cópia de trabalho. O arquivo full está aqui incluído e o arquivo bar está aqui. Na verdade, eu acho que eu deveria ter deletado mesmo. Eu deveria ter deletado. O problema é o seguinte, eu renomeei, eu fiz um negócio que não deveria ter feito, que era renomear pelo Windows Explorer. Lembra que você tem que usar o menu de contexto do Tortoise SVN para deletar? Para renomear a mesma coisa, tá? A gente faz agora de novo, não tem problema. Full está aqui. Espera aí. Opa. Full está aqui com conteúdo novo para causar conflito e o bar está ali. Vamos fazer o seguinte, exclui esse. E esse aqui, Tortoise SVN, eu vou renomear, cadê? Rename, tá? Para bar.php. Renomeei. Full PHP. Eu vou editar, alterando conteúdo novo para que o full PHP causar conflito. Salvei, fechei, vou comitar. Vou usar a mesma mensagem, tá? Repetindo, novo conteúdo para propositalmente causar um conflito. Ok. Desenvolvedor A comitou o arquivo full PHP com conteúdo alterado. Desenvolvedor B renomeou o arquivo, usando o menu de contexto do Tortoise SVN. Vamos dar um update. Está lá o conflito. Tá? Arquivo de estrutura para o arquivo full PHP. Voltar para o slide. No caso da exclusão, full PHP foi excluído, mas a cópia de trabalho sinaliza um conflito. Você vai ter um conflito ali da estrutura, né, da pasta. O desenvolvedor B pode manter as alterações e descartar a deleção. Ou ele marca como resolvido e descarta. Perdão. O desenvolvedor B pode manter as alterações e descartar a deleção do arquivo e marcar como resolvido e descartar as alterações do desenvolvedor A. Tá bom? Aqui. Desenvolvedor A, B, quer dizer, perdão. Eu acho que a tela ainda está aqui, né? O PHP. Dando 2 cliques, o que eu posso fazer? Posso pular e deixar isso para resolver depois. Eu posso marcar como resolvido. Eu aceito o estado atual da minha cópia de trabalho, tá? E eu atualizo o destino como é que é? Update Move Destination. Apply Incoming Change to Move Destination. Eu posso aplicar as alterações no meu arquivo renomeado. Tá? O arquivo era full PHP. Eu renomeei para bar.php. Só que o full PHP chegou com alterações. Eu posso trazer essas alterações para o arquivo bar. Clicou. Ok. Olha o conteúdo de bar agora. Já até mudou. Está aqui, ó, 1 KB. Ele estava zerado. Olha lá, alterando conteúdo novo para arquivo
full.php causar conflito. Qual é a vantagem disso? Eu posso comitar agora a minha deleção do arquivo full.php e posso adicionar o arquivo bar.php com o conteúdo de full. Entendeu? Assim, uma coisa equivocada que eu fiz aqui foi isso, foi renomear o arquivo usando o menu de contexto do Windows. Não é por ali. Se você tem uma cópia de trabalho e você quer renomear um arquivo, você quer deletar um arquivo, você quer adicionar um arquivo novo, o menu de contexto que deve ser usado é o menu de contexto do Tortoise SVN. Tudo bem? Vamos lá. Arquivo full.php renomeado para bar.php. Eu não perdi conteúdo, eu não perdi histórico do Subversion e o meu arquivo está finalmente com o nome que ele deveria estar, com o conteúdo que ele deveria estar. Basta eu comitar. Comitei do cópia de trabalho do desenvolvedor B, o desenvolvedor A, de update, o arquivo full foi deletado, o arquivo bar foi adicionado, está aqui ele com o conteúdo que deveria estar, o conteúdo final. Tudo bem, gente? Vou voltar aqui para o slide. Já ao renomear o arquivo bar.php, já ao renomear o arquivo bar.php adicionado, mas sem as alterações do desenvolvedor A. O desenvolvedor B pode incluir em bar as alterações de full.php. Foi o que a gente fez. Tá? Deixa eu só aumentar isso aqui. Foi a decisão que a gente tomou. A gente pegou o conteúdo de full.php e colocou em bar.php. Esse caso aqui é da deleção. Isso aqui não foi a decisão que a gente tomou, porque a gente não deletou o arquivo full. A gente renomeou ele para bar. Vamos fazer o seguinte, marcar como resolvido. Beleza. Não me perdi. Tá, vamos lá. Vamos avançar para o próximo conflito, para o próximo exemplo de conflito de estrutura. Tudo bem? É que eu estava na dúvida que eu acho que a ordem aqui dos nomes, eu vou rever isso aqui. Porque o que a gente optou por fazer foi essa solução aqui embaixo. Eu estou em dúvida se esse desenvolvedor B, desenvolvedor A aqui está invertido. No caso de exclusão, desenvolvedor A modifica o arquivo full. Desenvolvedor B, ao mesmo tempo, renomeia ou apenas deleta. Então, quem deletou foi o B. Tá? Desenvolvedor B. No caso da exclusão, full foi excluído, mas a cópia de trabalho está esse conflito. Desenvolvedor B pode manter as alterações e descartar. Ah, tá. O desenvolvedor B deletou o arquivo, tá? E ele está chegando com conteúdo. O desenvolvedor B pode ignorar a alteração que ele fez de deletar. Fala, deletei, mas não era para deletar, não. Então ele pode descarta a deleção dele e aceita o update que vai vir de novo, vai trazer de novo o arquivo full PHP, é isso. E ele marca como resolvido, ou a outra opção é marca como resolvido e descarta as alterações do desenvolvedor A. Como é que é isso? Eu vou fazer aqui, tá? Desenvolvedor B, desenvolvedor A, tá? Desenvolvedor A, novo, arquivo de texto, full.php. Sim. Vou repetir os passos rapidinho. Eu vou adicionar esse arquivo ao repositório, tá? A minha cópia de trabalho e vou adicionar do repositório. Acho que dá para arquivo full PHP adicionado para simulação de conflito. Desenvolvedor B, quando atualizar, tá lá, chegou o arquivo full PHP, certo? Olha lá. Desenvolvedor B deleta o arquivo full PHP. Desenvolvedor B, full PHP, Tortoise SVN, delete. Tá? E o desenvolvedor A, ele coloca conteúdo para simulação de conflito. Beleza. Eu vou comitar essa alteração.
conteúdo para propositalmente causar um conflito, comitei. Desenvolvedor B não vai conseguir comitar, por quê? Porque a cópia dele de trabalho está desatualizada. Está lá. Você precisa atualizar sua cópia de trabalho primeiro. No update, está aqui o conflito. Cópia de trabalho full PHP. O que eu posso fazer? Eu posso deixar para lá. Tipo, olha, depois eu resolvo isso. É sempre uma opção. Eu posso marcar como resolvido. Tá? Eu aceito o estado da minha cópia de trabalho, tudo bem? Cancela. Esse daqui é o seguinte. Deixa eu voltar para o slide para mostrar para vocês. Desenvolvedor B pode manter as alterações e descartar a deleção. Manter as alterações do desenvolvedor A. Tá? Olha só. Na hora de comitar, deletado com conflito de estrutura. Clico aqui, eu posso marcar como resolvido e falar, não, realmente a decisão a ser tomada é deletar esse arquivo. Tá? Ou, seguinte, clicou no botão direito, editar conflito ou marcar como resolvido. Marcar como resolvido aceitando o estado da minha cópia de trabalho. O que eu quero fazer aqui? Eu quero achar a opção de que eu quero desfazer a minha deleção. Porque, olha só, marcar como resolvido e descartar as alterações de desenvolvedor A é essa opção que eu estou achando aqui como padrão. Eu queria mostrar para vocês como... Basta reverter. Não reverter é reverter algum commit já feito. Vamos fazer o seguinte. Marcar como resolvido. Deixa eu voltar aqui para a tela. Full PHP. Digital conflito, resolvido. Gente, eu vou fazer o seguinte. Marcar como resolvido e aceitar a situação, o estado atual de conflito da minha... De conflito, não. Marcar como resolvido e aceitar o estado atual da minha cópia de trabalho, tudo bem? Ele foi deletado, tá? Aqui, é porque o reverter... Era o reverter desde o início. Aí você desfaz essa deleção do arquivo. Eu queria mostrar direto. Eu podia jurar que essa opção ela apareceria ali embaixo, junto daquela. Ou você reverte, ou você aceita o estado atual. Vamos fazer o seguinte. Eu ignorei as alterações do desenvolvedor A e a decisão final realmente é deletar esse arquivo. Olha só, eu vou pensar, se der tempo, eu vou pensar como mostrar a situação de desfazer a minha deleção e manter as alterações que estão chegando, tudo bem? Mantida a decisão de deletar o arquivo full.php. Então, meu commit é esse. Que o arquivo full, tudo bem, veio a alteração, veio, mas ele não faz mais sentido, ele tem que ser deletado. Depois eu vou fazer mais detalhes, se der tempo, eu faço com mais detalhes a outra situação de não, eu quero ignorar a minha deleção e eu quero receber esse arquivo. Aqui, o full PHP ele foi deletado do desenvolvedor A também, tudo bem? Vou voltar aqui para o slide. A gente primeiro executou esse fluxo, tá, de renomear, e esse de deletar a gente optou por marcar como resolvido e ignorar as alterações de desenvolvedor A. Mas você pode ignorar a sua própria deleção e optar por trazer as alterações do primeiro desenvolvedor. O que você pode fazer agora, nesse momento, é reverter essa deleção, essa revisão de deleção do arquivo. Mas eu vou seguir aqui no slide para terminar de dar esse conteúdo. No final, se der tudo certinho, se der no tempo, aí eu refaço isso daqui. Vamos para o segundo exemplo.
edição local e exclusão recebida com update. É o contrário, né? O que o desenvolvedor B, ele deletou, mas ele comitou primeiro. E o desenvolvedor A está com uma edição do arquivo, né? O desenvolvedor A renomeia full PHP para bar.php e comita. Ou renomeia pasta, né? Esses conflitos eles podem acontecer não só com arquivos. Pasta também pode acabar tendo conflito, como qualquer arquivo. Não tem diferença, não. Desenvolvedor B altera full PHP na sua cópia de trabalho. Um update na cópia de trabalho do desenvolvedor B resulta em um conflito de estrutura. No caso de conflito simples de arquivo, bar.php é adicionado como um arquivo normal e full PHP é adicionado como conflitante. Se o conflito for de pasta, pasta bar é adicionado como uma pasta normal e pasta full é adicionada como conflitante. Full PHP é marcado como modificado. Nesses casos, o desenvolvedor B precisa, junto com o desenvolvedor A, entender para qual arquivo ou pasta as suas alterações devem seguir ou desfazer as alterações do desenvolvedor A e manter o arquivo local. No log, há o registro do novo nome dado para full PHP. E o desenvolvedor B pode atualizar o novo arquivo com as suas alterações e resolver o conflito. Se o desenvolvedor B decidir que as alterações do desenvolvedor A estiverem erradas, basta marcar como resolvido e o desenvolvedor A terá de remover manualmente a nova estrutura. Esse parágrafo ficou pesado e junto com o saxofone ficou mais confuso ainda. Vamos tentar simular isso aqui, vamos ver como é que se comporta, seguir exatamente esses passos e ver como resolver, tudo bem? Desenvolvedor A renomeia full PHP para bar.php e comita. Isso parte do princípio que os dois têm um arquivo full PHP, né? Vou fazer o seguinte, deletar o arquivo usando o menu de contexto do Tortoise SVN. Vamos deletar esse arquivo bar.php, comitar a deleção. Quando der update aqui, arquivo bar.php deletado, já não faz mais parte, tudo bem? Full PHP. Só pegar o nome aqui, aumentar isso aqui também. Então, desenvolvedor A tem o arquivo full PHP. Eu vou adicionar esse arquivo na minha cópia de trabalho e vou comitar para que ele seja enviado para o repositório, tá? Então, o desenvolvedor B agora também vai ter o arquivo full PHP. Tá lá. Aqui no slide a gente viu que o desenvolvedor A renomeia full PHP para bar.php e comita. Desenvolvedor A, menu de contexto do Tortoise SVN, rename bar.php. Agora eu vou comitar. Você vê que a ordem aqui é deletar o arquivo full e adicionar o arquivo .bar, tudo bem? Ok. O desenvolvedor B altera a full na sua cópia de trabalho. Desenvolvedor B, full PHP, conteúdo alterado. Salvar, fechar. No update, aqui, o arquivo bar.php ele é adicionado, exatamente como está lá no slide, e o arquivo full PHP tem um conflito. Um update na cópia de trabalho do desenvolvedor B resulta em um conflito de estrutura. No caso de conflito simples de arquivo, bar é adicionado. Foi exatamente o que a gente viu, como arquivo normal, e full PHP é adicionado como conflitante. Nesses casos, o desenvolvedor B... enfim, eu não vou reler tudo. Mas agora a decisão é, vem cá, o conteúdo de full, ele tem que ir para o arquivo .bar ou o arquivo .bar é que tem que ser... tem que ser priorizado. Não, olha só, o que está valendo agora é o arquivo .bar e é o conteúdo dele que tem que ser mantido. Pode ignorar o arquivo full, deletar ele mesmo com as alterações. Tá? É uma decisão de projeto.
A gente está falando aqui com nomes de arquivo aleatórios, com conteúdo aleatório também, mas isso num projeto, os desenvolvedores precisam se encontrar, né, conversar entre si, não tem Wi-Fi, conversa entre si, e resolver, vem cá, o que eu faço com o conteúdo do outro arquivo que veio como deletado? Ele tem que ir para o arquivo novo? Ele tem que ser completamente descartado? O que eu tenho que fazer com esse conteúdo, com as alterações? De novo, Subversion, ele ajuda nesse tipo de situação que ninguém perdeu conteúdo de arquivo. Ninguém perdeu o arquivo, ninguém perdeu o trabalho. Está tudo ali esperando que o desenvolvedor, que os desenvolvedores deem uma solução para essa situação conflitante. Ele evitou que o trabalho fosse jogado no lixo. Tudo bem? Aqui no slide, eu li as soluções. Vamos fazer o seguinte, eu quero pegar o arquivo full PHP e usar uma das soluções. Você pode pegar o conteúdo dele e levar para o arquivo novo, tá? O arquivo full, se não me engano, ele estava até vazio, né? Você pode fazer um merge, você pode mesclar o conteúdo dos dois arquivos e manter essa renomeação. É o que eu vou fazer agora, tá? Mas numa situação do mundo real, de um projeto real, não existe a possibilidade dos desenvolvedores não conversarem para tomar uma decisão sobre qual solução deve ser dada nesses casos, tudo bem? Eu vou só fazer o seguinte, olha, eu fiz uma alteração no arquivo, mas essa alteração ela tem que ir para esse novo arquivo e mantém a deleção do arquivo original. Mover e mergear, ok. E agora, desenvolvedor B já tem um arquivo .bar alterado. Olha aqui. Conteúdo alterado. Acho que o dele só tinha um conteúdo em branco mesmo, né? Não tem problema. E dá o commit, optar por enviar esse conteúdo para o servidor. Clicou aqui commitar. Ó, agora, as duas cópias de trabalho, deixa eu botar aqui, as duas cópias de trabalho estão exatamente iguais, sem conflito nenhum. Vamos passar para a próxima situação de conflito de estrutura. Exclusão local e exclusão no update. Vou beber uma aguinha aqui antes. Estou rindo, mas é bobeira. Desenvolvedor A renomeia full PHP para bar PHP e comita. Desenvolvedor B renomeia full PHP para bits.php. O update na cópia de trabalho do desenvolvedor B resulta em conflito de estrutura. Bix é marcado como adicionado com histórico, tá? O histórico do full. Bar é adicionado na cópia local com status normal. E o full PHP é marcado como eliminado e possui um conflito de estrutura. Gente, é bem parecido com o exemplo que eu dei ainda agora, tá? A gente vai simular, não tem problema. Como eu falei, essa é uma das aulas mais pesadas, mais importantes de todo o curso. Vamos refazer os passos de... Perdão. Adicionar o arquivo full PHP. Só deixa eu seguir a ordem que estava aqui no slide. Acho que é no desenvolvedor A. Mas olha só, para adicionar o arquivo na cópia de trabalho, não importa, tá? O desenvolvedor B pode adicionar, commit. Então agora, o arquivo full PHP, ele pertence à cópia de trabalho do desenvolvedor B, ele já está comitado, já está no repositório, e agora com o update ele também pertence à cópia de trabalho do desenvolvedor A. Vamos seguir aqui o slide. Desenvolvedor A renomeia full para bar. Desenvolvedor A renomeia full. Deixa eu fazer o seguinte. O arquivo bar já estava ali, né? Vamos lá. Tortas SVN, deletar, comitar essa deleção. Então agora, desenvolvedor A não tem o arquivo full, bar.php, ele deletou. O repositório também não tem o arquivo bar. E com o update, o desenvolvedor B também passa a não ter o arquivo .bar porque ele foi deletado. Desenvolvedor A renomeia full para bar. Desenvolvedor A
Usando o menu de contexto do Tortoise SVN, renomeio o arquivo full para bar. Tá? E comita. Olha, o arquivo full foi deletado, o arquivo bar foi adicionado. O desenvolvedor B renomeia para Bix. Full, Tortoise SVN, rename para Bix. Ok. Renomeou, tá? O update na cópia de trabalho do desenvolvedor B resulta em conflito de estrutura. Eu toda hora estou... Update. Aqui. Tem um arquivo tem um conflito de estrutura para o arquivo full PHP. O arquivo bar foi adicionado e o meu arquivo Bix ele se mantém lá como adicionado. Eu ainda não fiz commit daquele arquivo e tem um conflito de estrutura. Como é que eu resolvo isso? Olha só. Eu posso adiar a solução. Deixa isso aí, depois eu vejo. Eu posso marcar como resolvido e manter o estado da minha cópia de trabalho. Eu posso mesclar o conteúdo para locação, né, para o destino atual. Eu vou pegar o conteúdo de full. Cadê? Não, na verdade eu vou pegar, substituir. Cadê? Tá, olha só. Eu vou mover, né? Eu vou ignorar eu vou ignorar a minha alteração e mover o conteúdo para bar PHP, porque o Subversion sabe que o full.php no repositório ele foi renomeado para bar. Então eu posso pegar o meu conteúdo que eu renomeei para Bix e levar para esse bar PHP, tá? Ou eu posso fazer o seguinte, substituir o move, né? A moção, a renomeação e mesclar as alterações de bar para o Bix e manter. É como se eu dissesse, olha, o desenvolvedor A renomeou para bar PHP, mas não era bar, o certo é Bix. Então é essa opção aqui. Ou então eu posso fazer o seguinte, olha, o desenvolvedor A ele renomeou de full para bar e isso que é o certo. O que eu fiz renomear para Bix está errado. Essa última opção aqui, tudo bem? Desenvolvedor B, vê no log para qual nome o arquivo em conflito full PHP foi renomeado, movido no repositório. É o que está aqui, inclusive, eu não preciso nem ver o histórico, né? Eu já sei que ele foi para bar. Decide qual novo nome do arquivo full PHP será mantido, se aquele dado pelo desenvolvedor A ou se aquele renomeado por ele mesmo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou mover e mesclar pelo arquivo que o desenvolvedor A fez, tá? Não para o Bix, e sim para o bar. Aqui, eu escolhi manter o arquivo bar PHP, ignorar o arquivo que eu renomeei e clicar no OK. Desenvolvedor B agora tem um arquivo .bar, sem conteúdo nenhum. Tudo bem. Então, aquela minha deleção, aquela minha renomeação para bix.php, esquece, aquilo foi equivocado. O certo era o arquivo full PHP ser renomeado para bar.php. Acabou. Tanto que agora no commit, porque esse desenvolvedor B ainda tem essa pasta aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir essa pasta. Por que eu vou excluir usando o menu de contexto do Windows? Nova pasta não está versionada ainda. Então eu posso excluir usando o menu de contexto do Windows mesmo. Excluir. E esse meu arquivo não versionado, por que ele não aparece aqui? Ele está adicionado nos arquivos para serem ignorados. Tudo bem? Tanto que se eu vier aqui, ó, Tortoise SVN, propriedades SVN ignore, meu arquivo não versionado .txt. Por isso que ele nem aparece ali para ser comitado. A mesma coisa aqui no desenvolvedor A. Esse arquivo para ignorar, Tortoise SVN, settings não, propriedade. Arquivo para ignorar. Está aqui na propriedade SVN ignore. Tudo bem? Vamos seguir agora para o
a eu acho que é a terceiro e último exemplo de conflito de estrutura, tá? Eu vou ser sincero, conflito de estrutura para mim é o pior do que os outros. Vocês estão vendo, né, que tem inúmeras situações de conflito de arquivo de estrutura. De arquivo não, conflito de estrutura. Tudo bem? Vamos lá. Inexistência local, alteração no update. O desenvolvedor vamos fazer o seguinte, vamos preparar as cópias de trabalho para a gente reutilizar esses nomes. Aqui, tortos SVN, delete, vou comitar isso. Esse é o desenvolvedor B. E aqui no desenvolvedor A, pronto. Nenhum dos dois mais tem nem arquivo full PHP, nem arquivo bar.php. Então, posso voltar aqui com a ordem que estava no slide. Desenvolvedor A modifica o arquivo full PHP em um dos branches e comita. Desenvolvedor B renomeia full PHP para bar PHP e outro branch e comita. O merge das alterações no branch do desenvolvedor A com o branch do desenvolvedor B cria um conflito de estrutura. Olha só, a gente aqui ainda não lidou com branch. A gente só fez commit, update, delete. O branch, a gente ainda não viu a gente ainda não viu o que são branches, né? A gente vai ver isso na aula que eu vou demonstrar a sugestão de organização padrão do Subversion. Ele trabalha com trunk, que é a pasta principal com o projeto, branch, que são galhos feitos pelos desenvolvedores para fazer alterações, e tags, que são etiquetas, são marcos no histórico do projeto. Vamos fazer o seguinte, conflito de estrutura, inexistência local, alteração no update. Eu vou ler aqui, tá? Não tem problema, mas eu vou deixar para simular isso na aula de... Ou eu faço uma aula específica para a estrutura quando a gente estiver lidando com branch, ou eu faço uma segunda aula de conflitos, não tem problema. Eu vou pensar melhor, eu leio aqui, vocês vão ter noção do que fazer no caso desse conflito. E eu vou decidir depois o que eu vou usar o postpone, né? O que fazer nesse caso de conflito de estrutura quando você está lidando com branches diferentes, tudo bem? Então vamos lá, desenvolvedor A modifica o arquivo full PHP em um dos branches e comita. Desenvolvedor B renomeia o arquivo full PHP para bar e em outro branch e comita. Deixa eu botar aqui, em outro branch. E comita. O merge das alterações no branch do desenvolvedor A com o branch do desenvolvedor B cria um conflito de estrutura. Afinal de contas, ele tem alterações do desenvolvedor A e ele foi renomeado pelo desenvolvedor B. Sinceramente, isso daqui se assemelha muito àquele outro exemplo que a gente deu antes, sabe? A única diferença aqui é que está em branches diferentes. Bar PHP já está na cópia de trabalho como normal, afinal de contas o desenvolvedor B adicionou esse arquivo e comitou, e full PHP é marcado como desaparecido e conflitante. O desenvolvedor B deve marcar como resolvido e decidir entre copiar o arquivo do repositório para sua cópia de trabalho, porque o desenvolvedor A ele alterou esse arquivo num branch separado, né? Ou atualizar bar PHP com as alterações do desenvolvedor A em full PHP. Na verdade, essa situação aqui, a solução dela é tão manual que a primeira decisão, a primeira atitude é marcar como resolvido. Você tem que marcar como resolvido, porque o Subversion não tem muito o que fazer com isso. Ele não sabe se o conteúdo tem que ir para o arquivo novo ou se eu vou manter os dois arquivos e trazer ele de novo para a cópia de trabalho. Tá? É isso aqui. Copiar o arquivo do repositório para a sua cópia de trabalho ou atualizar a bar com as alterações no arquivo originalmente chamado como full PHP. É importante primeiro marcar como resolvido, porque se você copiar o arquivo primeiro e depois marcar como resolvido, a sua cópia de full PHP vai ser removida novamente. Porque
você tem um arquivo que ele já foi marcado como deletado, né, e renomeado. Então, por mais que você copie o arquivo, ele vai ser deletado de novo. Ele vai ser eliminado de novo na cópia de trabalho. Eu até marquei aqui, deixei anotado, porque essa é uma das situações quando você trabalha com branches e renomeia arquivos ou deleta arquivos, mas outras pessoas também estão trabalhando no mesmo projeto em outros branches. Eu vou voltar nisso aqui, eu vou ainda pensar, decidir, aviso vocês se eu volto nessa situação de conflito numa segunda aula de conflitos, ou se eu pego esse exemplo e dou na aula da convenção padrão de organização de pastas de subverso. Tá? Tudo bem, gente? Olha, o próximo é o conflito de propriedade que a gente já viu conflito de arquivo. Eu espero, sinceramente, que o som ambiente não tenha atrapalhado tanto. É uma aula pesada, é uma aula difícil. Eu sugiro que vocês assistam novamente, que façam alguns testes, tá? Cria um repositório, simula essa situação, pega arquivo de código mesmo, simula ali uma alteração numa mesma linha e qualquer coisa comenta aqui, me dá um feedback dizendo a situação que você chegou e que talvez não tenha conseguido resolver, tá? E a gente se vê na próxima aula, que é a aula de como o Subversion sugere que você organize os arquivos do seu projeto e como eu sugiro que você organize os arquivos do seu projeto usando branch por ambiente. Isso facilita muito o deploy de uma aplicação PHP, não só PHP, mas isso é um facilita. Eu coloquei em prática num projeto usando arquivos PHP, no linguagem PHP. Usando branches por ambiente, um branch para o ambiente de desenvolvimento, um branch para o ambiente de teste, outro branch para o ambiente de homologação e um branch para o ambiente de produção. Tá? Eu vou tomar essa decisão, eu vejo se amanhã eu mostrando os branches, eu volto nesse conflito, nesse último conflito de estrutura que a gente viu, ou se eu dou uma aula ainda maior, né, ainda mais detalhada mesmo, de conflitos usando arquivos com código-fonte, para a gente ver na real como resolver essas situações. Tudo bem? Meus amigos, é isso. Eu vejo vocês na próxima aula, na aula 5. Fiquem com Deus e até amanhã.